Os sentidos em Saint Seiya são um sistema de poder muito simples e funcional dentro do universo da obra, mas que ainda assim escondem segredos e significados que o Kurumada deixa nas entrelinhas da obra. Em outro vídeo abordei o sétimo sentido e como o interpreto como a representação do autoconhecimento, já que essa era a jornada dos Cavaleiros de Bronze durante o arco Santuário. No entanto, o Kurumada não parou por aí e criou o oitavo sentido, algo que vai além do sétimo, um estado de compreensão maior e que carrega inúmeros significados e mistérios. Afinal, o que é o oitavo sentido? Ele serve apenas para ir ao mundo dos mortos? O que ele significa para os Cavaleiros de Bronze? E mais, de que forma os spin-offs de Saint Seiya o expandiram? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse vídeo. Ficou interessado no tema? Então já deixa o like se não deixou, se inscreva se não for inscrito, mande esse vídeo para os amigos e use a opção de hype no seu celular se ela estiver disponível. Gostaria também de tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode nos ajudar a evoluir e se manter. E muito obrigado às lendas do canal que fazem com que o meu trabalho possa se expandir cada vez mais. Vocês são verdadeiros cavaleiros. Com avisos e pedidos feitos, vamos ao vídeo. Para começar a tratar sobre o oitavo sentido, é importante que eu faça algo que eu não fiz com clareza no meu último vídeo sobre o assunto: explicar o que são os sentidos dentro de Saint Seiya. E para tal, temos que entender de onde o Kurumada tirou esse conceito, sendo justamente o budismo a inspiração. As 9 consciências de Buda, em um resumo breve, são os diferentes níveis da percepção humana, onde cada um deles representa como se vê o mundo e a si mesmo também. O objetivo dentro do budismo é o de ultrapassar as consciências e chegar ao último estágio, a nona consciência, que é um estado de felicidade absoluta, do desapego, sabedoria e compaixão. Os primeiros 5 sentidos vocês já conhecem, ou seja, visão, audição, olfato, paladar e tato. O sexto sentido, ou sexta consciência, é a consciência mental, ligada a raciocínio e pensamentos. A sétima está ligada ao ego, ao nosso eu interior, como expliquei no vídeo do sétimo sentido que estará no card e na descrição. A oitava consciência, por sua vez, é chamada de consciência alaya, sendo esta uma consciência ainda mais profunda que a sexta e a sétima, ainda mais inatingível para a maioria. Alaya é uma palavra que vem do sânscrito e que, dentre os múltiplos significados que ela tem, pode também significar depósito ou armazém, sendo lá em que nós armazenamos todos os nossos karmas e experiências, não apenas na nossa vida atual, mas de todas as vidas, já que o budismo, assim como o hinduísmo, por exemplo, acredita na reencarnação. A oitava consciência é, portanto, uma percepção maior do seu eu, de quem você verdadeiramente é, do que te influencia e do que você deve purificar em sua mente para chegar à próxima consciência. E guardem isso, pois será importante para uma parte futura do vídeo. Essa é uma explicação profundamente resumida, apenas para que entendam as bases de inspiração dos sentidos de Saint Seiya. No final das contas, muito do que existe na obra pode ser interpretado como uma jornada de evolução espiritual em diversos prismas, mas por algo que está associado ao budismo e não a outras religiões, já que as maiores bases de inspiração do Kurumada estão no budismo, hinduísmo e shintoísmo. Então, voltamos à pergunta inicial: o que são os sentidos em Saint Seiya? Cada um dos sentidos exerce uma funcionalidade distinta na obra, e a influência do cosmos sobre eles também é diferente. Os 5 primeiros sentidos estão profundamente ligados apenas a uma parte física. Os cavaleiros lutam com essa fisicalidade o tempo todo, mas sendo sempre algo ampliado. Mesmo Cassius, que não conseguiu despertar por completo o seu cosmo, adquiriu a força de luta dos cavaleiros, mesmo que de forma superficial, como diz o Seiya. E isso acontece por esses sentidos serem amplificados e fortalecidos graças ao poder do cosmo. É por isso que seus socos rompem o céu e seus chutes abrem fendas na terra. É com esses 5 sentidos ampliados que muitos cavaleiros de bronze lutam, como Seiya e Shiryu, que dependem dessa fisicalidade maior. O sexto sentido está ligado aos poderes mentais, ou extrasensoriais. É aqui que a gama de poderes de muitos dos cavaleiros aumentam, onde o sexto sentido se combina com o poder do cosmo para expressar essas habilidades. O controle de Shun sobre a corrente, o golpe fantasma de Fênix do Ikki, o Satã Imperial de Saga, todos esses poderes estão ligados à ideia do sexto sentido e suas funcionalidades. O próprio Mu é o maior representante disso, onde em sua luta contra Papillon, podemos ver um duelo de habilidades telecinéticas. O sétimo sentido é um poder ainda maior, um poder que vai além da compreensão, por amplificar ainda mais as habilidades de um cavaleiro, permitindo fazer algo essencial: realizar milagres. O cosmo por si só já é o poder dos milagres, mas o sétimo sentido é a expressão máxima disso, onde vemos personagens sendo capazes de abrir fendas dimensionais, retirar sentidos, pulverizar adversários ou usar técnicas mais simples em um nível de força muito maior, como o grande chifre do Aldebaran ou a Excalibur do Shura. O sétimo sentido é um cosmo de batalha,
Seiya é o poder máximo de um cavaleiro e a base do combate de Saint Seiya, já que ele é a essência do que é o próprio cosmo. Portanto, podemos ver até aqui como os sentidos em Saint Seiya possuem diferentes funcionalidades e aplicabilidades. É então que chegamos ao oitavo sentido, onde novamente faço a pergunta para vocês: o que é o oitavo sentido? Em Saint Seiya, o oitavo sentido é um nível de cosmo e poder que, quando se desperta, você tem a habilidade de superar a morte. Assim como na explicação que vimos da inspiração para os sentidos, o oitavo sentido é algo que está lá no fundo e que os humanos passam a vida sem sequer acessá-la. Doku diz que no momento da morte, todos os sentidos se apagam pouco a pouco, até que o oitavo sentido aparece para nós. É por isso, portanto, que Shaka levou os renegados ao limite pelo bem da farsa deles, e da sua própria, para ser atingido pela exclamação de Athena, chegando um nível de cosmo tão grande que finalmente atingiu esse estado, podendo ir com vida ao mundo dos mortos. O mesmo acontece com Saori, que ao tirar a própria vida, acessa o oitavo sentido, podendo então ignorar as leis da vida e da morte e chegar ao inferno viva, com seu próprio corpo. Depois, vemos isso com Seiya, Shiryu, Yoga, Ikki e os Cavaleiros Juro que foram ao inferno, já que ao cair no mundo dos mortos, você já está fadado a morrer, onde ao se colocarem nessa situação e queimarem seus cosmos, eles puderam chegar em vida e com seus corpos no inferno. Sendo assim, temos que deixar algumas coisas bem explicadas aqui, pois vejo muitos debates e dúvidas a respeito desse tema. Em primeiro lugar, o oitavo sentido não é sinônimo de imortalidade. Você acessar esse sentido não te torna um imortal, como os deuses de Saint Seiya são, com base no que o Apolo nos diz. Se fosse assim, o Seiya não teria que se preocupar com a espada de Hades, nem Shaka, Mu, Miro, Ayori e Doku na explosão do Muro das Lamentações. Entretanto, podemos pensar que aqueles que despertaram o oitavo sentido possuem uma relação distinta com a morte, ao menos se considerarmos Shaka em Next Dimension. Quando ele aparece na Casa de Virgem para salvar Tenma e Shun, o Kurumada não o representa da forma usual, ou seja, usando seu elmo. Quando o Kurumada desenha personagens que já morreram e estão agindo de alguma forma, os vemos sempre com seus elmos. Mesmo quando Shiryu viu Shura em sua luta contra Krishna, o personagem estava usando seu elmo. Os Cavaleiros Mortos que apareceram no Muro das Lamentações usavam elmos, e o próprio Shaka também estava usando quando as almas dos Cavaleiros de Ouro apareceram para salvar Athena e Shijima. Talvez por Shaka ter se manifestado através do seu sangue e não pela alma diretamente, ele foi representado desse jeito? Não sei, mas é algo a se pensar. Essa parte do pós-morte de alguém com oitavo sentido foi melhor desenvolvida em The Lost Canvas, mas já chegaremos lá. Em segundo lugar, o oitavo sentido não é um cosmo de batalha. Apesar de ser dito que ele é algo além do sétimo sentido, o Doku não parece falar de poder, mas de uma habilidade, um cosmo ainda mais inalcançável que o próprio sétimo sentido. Não vimos nenhum personagem ter um aumento de poder significativo graças a isso. Não vimos alguém falar sobre precisar dominar melhor o oitavo sentido, nem mesmo algo como exploda meu cosmo e se eleve ao oitavo sentido. Não em um contexto de batalha, pelo menos. A única fala que temos que faz uma menção a isso está no anime, no momento em que Seiya lança seu golpe em Radamantes enquanto Orfeu o segura, onde o Cavaleiro de Prata diz isso aqui. Esse cosmo é o oitavo sentido. Orfeu! No entanto, é sempre bom levar em conta que o anime e o mangá não se conversam necessariamente. É claro, você pode pensar que foi uma inserção do Kurumada, já que ele teve uma maior participação na fase Inferno e Elísios, mas nós nunca soubemos ao certo de que forma ele trabalhou ali e o quanto influenciou nas coisas. Então, tratar o oitavo sentido como um up de poder bruto que faz com que um personagem fique mais forte não me parece o certo, nem algo que faça sentido com a coerência do universo da obra. O oitavo sentido tem como funcionalidade, até o momento, fazer com que alguém vivo possa chegar ao mundo dos mortos, mantendo seu corpo e consciência. O que decide um combate entre os Cavaleiros de Ouro, ou personagens que têm esse nível de poder, é o cosmo, as habilidades de luta e, por fim, o sétimo sentido. Para mim, ao menos, fica mais claro que o Kurumada queria um dispositivo novo, algo para engajar os leitores em um conceito interessante. Mas temos algo nele que é de fato muito incrível, o discurso de Buda, e chegaremos lá. Com a chegada da Fine Edition, que no ano de 2026 começará a cobrir a saga de Hades, nós podemos ter mudanças de diálogos que alterem a dinâmica do funcionamento nesse sentido. Mas até o momento, ele é isso que vimos até agora, um poder para se chegar a algum lugar, um verdadeiro milagre, é claro, mas apenas isso. No entanto, existem obras de Saint Seiya que tratam o oitavo sentido de uma forma um tanto distinta, tanto tematicamente quanto em batalha. Vamos então falar sobre The Lost Canvas e Re-Rise of Poseidon.
No spin-off de Poseidon e seus generais marinos, nós temos um inimigo chamado de Pollux, sendo ele um espírito que está a serviço da deusa Nêmesis. Pollux é um usuário do oitavo sentido, onde o Canon consegue entender sua habilidade de combate. Pollux é capaz de aplicar a lógica inversa do oitavo sentido, sendo ele um espírito que consegue se materializar no mundo real graças ao seu poder, e o usa em combate para se tornar tangível para atacar e intangível para defender, obrigando então Canon a dominar o oitavo sentido que havia despertado e usar seu poder para atacar. E aqui sim, o oitavo sentido é um poder maior, é um aumento no poder bruto do personagem, algo que deixa seus ataques e seu cosmo ainda mais fortes. Em The Lost Canvas nós temos também algumas coisas diferentes. Assim como em Rise of Poseidon, o oitavo sentido é tratado como uma evolução de poder e força de um personagem. Sísifo, por exemplo, foi capaz de vencer Aiacos após despertar seu oitavo sentido e elevar seu poder para um nível inimaginável. Asmita não tinha apenas um grande poder e um grande cosmo, sendo também capaz de remover até mesmo o sétimo e oitavo sentido de seus oponentes, como fez com a Tavaka em seu Gaiden, assim como podia entrar e sair do inferno de forma livre. Curiosamente, vemos Odisseu de Serpentário fazendo o mesmo ao ir buscar a alma de Oxus. Será que ele também tinha o oitavo sentido? Enfim, apenas um breve parêntese. Elias de Leão, outro que tinha o poder do oitavo sentido, era o cavaleiro mais forte de sua geração, e o vemos lutar mesmo após sua morte, superando Sísifo e Asmita juntos com enorme facilidade. E segundo Asmita, Elias foi capaz de sair do ciclo da morte e reencarnação, além de poder ver e sentir múltiplas dimensões. Como podem ver então, os spin-offs tratam o oitavo sentido de fato como um poder bruto, como uma superação total da morte, onde as pessoas são capazes de se materializar e lutar, o que é bem diferente do que é feito pelo Kurumada até o momento, pelo menos pelo que parece. Agora que falamos sobre toda essa parte mais técnica, quero então falar sobre um último assunto, e talvez o mais importante desse vídeo, a simbologia do oitavo sentido. A vida e a morte são as principais temáticas do oitavo sentido feitos pelo mestre Kurumada. Mais especificamente, é a luta de uma vida ansiosa e dolorosa contra um fim inevitável e cruel. Responder o que é o oitavo sentido passa por responder também sobre o que é a vida. Me dou o direito de citar o programa Provocações, do já falecido e porém brilhante Antônio Abujanra, onde no final de vários programas ele se virava para seu convidado e perguntava o que é a vida. Várias vezes ele repetia a pergunta provocando diferentes respostas e reflexões. Uma das respostas que mais cabem nesse vídeo é a do professor Clóvis de Barros. Quando perguntado sobre o que é a vida, uma das suas respostas diz: dor e sofrimento, se você preferir. Afinal, não me lembro de sofrer antes de ter nascido, e certamente não sofrerei depois de morrer. A ideia de que a vida é composta pela dor, sofrimento e até mesmo a falta de sentido não é uma novidade na história humana. Filósofos como Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche e até Camus falam sobre a vida e o sofrimento que há nela. E aqui não entrarei em minúcias do pensamento filosófico de cada um, e até mesmo sobre a conclusão com relação ao sofrimento e à vida, ao menos de pensadores do Ocidente. Quando vamos ao elemento norteador desse vídeo, o budismo, o sofrimento também está lá. O budismo enxerga o sofrimento como uma condição humana, tendo como raiz desse sofrimento o apego às pessoas, aos desejos, às expectativas e até a imagem que construímos de nós mesmos. Porque tudo muda, tudo passa, e o ser humano sofre justamente por tentar transformar coisas passageiras em algo permanente. A felicidade acaba, os corpos envelhecem, relações se desfazem, sonhos mudam, e é nesse choque entre a impermanência da vida e a nossa necessidade de estabilidade, da permanência, que nasce grande parte da dor humana. É aqui então que está a grande chave para entendermos as falas de Buda a Shaka, a ideia da impermanência. Em um dos diálogos mais famosos da franquia, quando Shaka fala sobre o sofrimento humano, Buda lhe diz que onde há tristeza, também existe alegria, e o contrário também é verdade. Onde existe morte, existe vida, tudo está em movimento, nunca é igual, e a vida do homem também é assim. Se o sofrimento nasce do apego, mas nós temos que entender que a felicidade só pode vir quando entendermos o quão passageiros todos os momentos são, então o que precisamos fazer é desapegar, é trilhar um caminho para a libertação desse sofrimento, para uma transformação. Não é isso, afinal, que é a morte? A morte é apenas uma transformação, um caminho que todos temos que tomar, algo que nos levará a uma nova vida. Ela não é o fim de nós mesmos, é um caminho que o seu eu continuará trilhando, mas não o eu do seu ego, o eu que vemos no sétimo sentido e sua compreensão, mas o seu verdadeiro eu, o eu resultante das experiências, decisões e atitudes, o eu que é resultado dos karmas vividos.
Shaka precisa superar a morte para então superar o seu verdadeiro eu, para atingir um estado que ultrapasse a morte para algo além, e até mesmo para alcançar a felicidade. Já notaram que, tanto no mangá quanto no anime, Shaka sorri quando retorna? É um detalhe que eu particularmente gosto muito. Shaka não estava errado ao falar do sofrimento da vida, mas errado em dizer que a vida era resumida apenas a isso, ao sofrimento e à falta de propósito pela morte. A vida é sofrer, sentir dor, solidão e tristeza, mas a vida também é amar, ser amado, sentir alegria e felicidade. É realizar sonhos e objetivos. Viver é... viver. E peço perdão pela minha filosofia de baixíssimo nível, mas estou apenas tentando interpretar aquilo que li até aqui. Quando vamos a The Lost Canvas, a Shiori desenvolve essa parte filosófica em um caminho um pouco distinto. Mesmo que a morte não seja um fim em si mesma e que ela possa ser superada com esse poder, o ato de alcançar o oitavo sentido é mais significativo para nós nessa análise, já que parece mais com aquela explicação que vimos no início do vídeo. Se lembram quando eu disse a oitava consciência é uma percepção maior do seu eu, de quem você verdadeiramente é, do que te influencia e do que você deve purificar em sua mente para chegar à próxima consciência? Então, é com essa perspectiva que a Shiori trabalha. Alcançar o oitavo sentido não é aqui apenas uma experiência de quase morte, mas de alcançar um nível de consciência e ciência de si. É entender todas as coisas desse mundo, mas é entender quem você é. É por isso que quando Asmita desperta o oitavo sentido e seu encontro com Elias, em uma de suas falas ele diz: "Eu sei quem eu sou". Apesar da Shiori seguir aquilo que mais se aproxima com o que é a consciência Alaya, e eu acho muito interessante o que foi feito com Asmita e o Elias, particularmente, ainda prefiro Kurumada explorando a ideia da impermanência da vida e o sofrimento humano. Não é uma competição, apenas uma preferência. Então, em resumo, podemos dizer que o oitavo sentido do Kurumada é a superação da morte através da aceitação da impermanência da vida, do desapego diante das coisas, inclusive da própria vida, como no caso de Shaka, Saori, os Cavaleiros de Bronze, Doku e Kanon, onde todos arriscaram suas vidas em prol de algo muito maior. O oitavo sentido da Shiori está ligado à superação da morte, mas do entendimento do eu para isso, para que superemos o ciclo da vida e da morte e tenhamos o entendimento desse mundo e de quem nós somos. Mas e você? O que pensa a respeito do oitavo sentido? E como acha que ele será utilizado pelo Kurumada daqui pra frente? Concorda comigo? Discorda de mim? Então coloca aqui nos comentários e bora debater, sempre com muito respeito e educação, por favor. No mais é isso, meu povo. Espero que tenham gostado do vídeo, que eu tenha explicado as coisas de uma forma boa e que não tenha entediado nenhum de vocês. Deixe seu like se não deixou, se inscreva se não for inscrito, mande esse vídeo pros amigos e use a opção de hype no seu celular se ela estiver disponível. Vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!